A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós viemos aqui para meditar um pouco na palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar lendo o livro de Esther. Vamos continuar. Esther capítulo 2, versículo 5 diz assim: Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Então, depois que os jovens que serviam o rei deu conselho para o rei lançar um edito para que pudesse juntar todas as moças virgens de boa aparência na cidadela de Susã, e aquela que caísse no agrado do rei, o rei colocasse no lugar de Varti, da rainha Varti. Então, aqui começa falando de Mordecai. A Bíblia nos fala que na cidadela de Susã havia certo homem benjamita, da tribo de Benjamim, que foram transportados juntamente com Jeconias, rei de Judá, para a cidadela de Susã. Ele era um dos exilados. E Mordecai, ele criou Radassa, que quer dizer Esther, porque o pai dela e a mãe dela morreu. Ela era uma menina órfã de mãe, de pai, então ele pegou ela para criar. E o pai de Esther era tio de Mordecai. Ele criou ela, ensinou ela os preceitos, os mandamentos do Senhor. E quando lançou ali o edito, o mandato do rei, Esther também foi entre as moças virgens, de boa aparência e formosas, para a casa do rei, sob os cuidados de Hegai, o guarda das mulheres. Então Esther também foi, e a Bíblia nos descreve aqui quem era Mordecai. Mordecai era um homem extremamente zeloso, um homem que cuidou, que criou Esther, e quando ela estava ali na casa do rei, sob os cuidados de Hegai, o guarda das mulheres, todos os dias Mordecai ia lá para saber como é que ela estava, para saber notícia dela. Então, mesmo ela estando ali na casa do rei, ele ia lá para ter notícia. Então, era um homem extremamente zeloso. E ele disse para Esther que não era para ela falar da onde que era ela. Então Esther esteve entre as moças virgens ali na casa do rei, sob os cuidados de Hegai, e aquelas moças se prepararam para entrar na presença do rei. Foram 6 meses com óleos, especiarias. O que eu quero aqui é que você me entenda, que a igreja do Senhor Jesus, ela também tem que se preparar para entrar na presença. Esther ganhou os ungüentos, o óleo precioso, né, que o guarda das mulheres deu para elas, para que elas pudessem se preparar para entrar na presença do rei. Não podia ser de qualquer jeito, não podia entrar de qualquer maneira. Assim também é na presença do Senhor. Não se entra na presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Há um preparo. E essa moça, antes mesmo dela ir para a casa do rei, ela teve um preparo. Aquele tio dela ensinou para ela os preceitos, a palavra de Deus, com certeza. E aquela moça era uma moça que estava em terra alheia, em terra estranha, estava longe da pátria dela. Mas o Senhor queria que uma moça benjamita fosse reinar juntamente com o rei Assuero. Essa era a vontade de Deus. Estavam trabalhando desde o começo aqui deste livro e já estavam trabalhando para este momento. Foi o propósito de Deus.
Deus usou aqueles jovens para que pudesse preparar esse momento. E quando chegou nesse momento, Mordecai, um homem benjamita, que estava ali na cidadela de Suzã, Deus permitiu ele chegar até ali para um propósito, com uma finalidade. E aquele homem entendeu o propósito de Deus. Então ele colocou Esther entre as moças virgens. E aquela moça foi, ele deu instrução para ela. Aquela moça era uma moça órfã de pai e de mãe, estava em terra alheia, era uma prisioneira, né, que estava ali entre eles. E ele disse para ela que não era para ela contar, que ela era um dos exilados que viera com o rei Jeconias, rei de Judá. Então ele disse isso para ela e ela obedeceu. Ela escutou a voz do homem que criou ela. Ela deu ouvidos. Ela não contou nada. Ela guardou isso para si. Porque ela era uma moça que tinha princípios, uma moça bem disciplinada, uma moça de boa aparência, uma moça que tinha uma formosura que alcançou o favor do guarda das mulheres quando chegou ali. E a Bíblia nos relata que quando a moça ia até o rei, se ele gostasse, ele podia mandar chamá-la de novo. E foram as moças, quando os jovens fizeram ali aquele decreto, aconselhou o rei, ele estava abrindo caminho para outras pessoas. Depois desse decreto, várias moças entraram na presença do rei. E a Bíblia nos relata, sim, que quando foi a vez de Esther entrar na presença do rei, o rei amou ela mais do que todas as outras moças. O rei amou ela mais do que todas. E o que aconteceu? Foi no 7º ano do reinado do rei Assuero. E ele colocou a coroa nela, fez ela rainha em lugar de Vasti e teve alívio, foi aliviada. Então a beleza de Esther, a formosura de Esther alcançou o favor de todos que viam ela. Quando ela estava naquele trajeto indo para entrar na presença do rei, a Bíblia nos relata que ela alcançou o favor de todos os príncipes, de todos que viam ela, alcançou o favor. Antes mesmo dela entrar na presença do rei, ela já tinha alcançado esse favor. Assim também a igreja de Deus, é o povo de Deus, não pode entrar de qualquer maneira, tem que estar preparado. E a igreja de Deus, o Senhor com certeza será como esse rei. Ele amou mais a Esther do que as outras. Por quê? Porque Esther tinha princípios. Esther se preparou para aquilo, para entrar na presença do rei. Esther era uma moça bela, formosa, e assim a igreja de Deus aqui na terra tem que ser bela, formosa, à vista de todos que a vê, de todos que olhar para ela, tem que contemplar essa beleza, essa formosura, porque a igreja de Deus aqui na terra é o que tem de mais belo. Ela tem que resplandecer a sua luz. Ela tem que ser vista a beleza dela aqui na terra, como Esther. Esther, mesmo sendo uma filha órfã, mesmo estando em terra alheia, a beleza dela, a presença dela alcançou o favor de todos que viam ela. Não foi o passado dela que impediu ela. Não, pelo contrário, ela tinha um tio que acreditava, que apostou, que colocou ela no meio das jovens e quem sabe disse, vai Esther, você consegue, você vai chegar lá, Esther. O povo de Deus precisa reinar juntamente com o rei, o povo de Deus precisa ser visto, o povo de Deus tem um reino
para governar. Então, quem sabe, aquele homem que criou ela, o pai de criação, dava essas palavras para ela: vai, Esther, você consegue. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus. Você será a nossa rainha aqui nesse país. Quem sabe aquele tio dela impulsionava, dava palavras para ela dessa maneira. Certo é que ele acreditou. Ele foi um pai zeloso, um pai cuidadoso, um pai que extremamente zeloso, que estava ali todos os dias para saber como é que se passava, como é que ela estava, porque ele acreditava. Que Deus abençoe vocês, meus queridos e amados irmãos. Medita nessa história, uma história extraordinária, bela, fantástica, dessa menina que era órfã de mãe e de pai, que fora criada pelo seu primo e mesmo em terra distante, ela acreditou. Ela foi, fez a diferença e alcançou graça e favor de todos que amam. Assim também a igreja de Deus. Por onde a igreja de Deus passar, que possa alcançar graça e favor diante de todos que a vê. De todos que colocar os olhos na igreja do Senhor, possa ver a beleza, a formosura da igreja de Deus. Precisa ser vista. Esta é a vontade de Deus para todos nós. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Que esta mensagem encontre corações sedentos, famintos e desejosos. E se Deus nos permitir, estaremos concluindo sim esse livro e contando um pouquinho mais da vida de Esther no reinado juntamente com o rei Assuero. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Amém?